Shalom Brahá. Comentário da Parashá Aharemut, 5.782. Levíticos 16 até o final do capítulo 18. Haftará de Aharemut, no rito Sefaradi, no rito Askenazi, Amós 9, 7 a 15. Que o Eterno nos ajude a entender como que Ele fala conosco e quando é que isso acontece. Levíticos 16, a partir do versículo 1. E falou o Eterno a Moshe, depois de morrerem os dois filhos de Arão, quando se aproximaram diante do Eterno e morreram. E disse o Eterno a Moshe: fala a Arão, teu irmão, que não venha a toda hora a santidade para dentro da divisória, diante do templo que está sobre a arca, para que não morra, pois com nuvem aparecerei sobre o templo. Com isso virá Arão a santidade, com um novilho por oferta de pecado e um carneiro por oferta de elevação. Túnica sagrada de linho vestirá, calções de linho terá sobre sua carne. Com cinto de linho se cingirá e com tiara de linho se cobrirá. Vestidos de santidade são eles, e banhará na água sua carne e os vestirá. E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 cabritos por oferta de pecado e um carneiro por oferta de elevação. Oferecerá Arão seu novilho da oferta de pecado e fará expiação por si e por sua casa. Tomará os 2 cabritos e os fará ficar diante do Eterno, à porta da tenda da reunião. Lançará Arão sobre os 2 cabritos sortes, uma para o Eterno e outra para Azazel. E aproximará Arão o cabrito sobre o qual caiu a sorte para o Eterno e oferecerá como oferta de pecado. O cabrito sobre o qual caiu a sorte para Azazel colocar-se-á vivo diante do Eterno para espiar por meio dele, para enviá-lo a Azazel, ao deserto. E oferecerá Arão seu novilho da oferta de pecado e fará expiação por si e por sua casa. E degolará o novilho da expiação que é dele. E tomará o conteúdo do incensário de brasas de fogo de sobre o altar, de diante do Eterno, e seus punhos cheios de incenso de especiarias finas, e as trará para dentro da divisória, e porá o incenso sobre o fogo diante do Eterno. E a nuvem do Eterno cobrirá o tampo que está sobre o testemunho, e não morrerá. E tomará o sangue do novilho e aspergirá com seu dedo indicador sobre a face do tampo, ao oriente, diante do tampo. Aspergirá 7 vezes do sangue com seu dedo. E degolará o cabrito da oferta de pecado, que é do povo. E trará o seu sangue para dentro da divisória, e fará com seu sangue como fez com o sangue do novilho, e aspergirá sobre a face do tampo e diante do tampo. Assim fará expiação pela santidade e as impurezas dos filhos de Israel, seus delitos e todos seus pecados. E assim fará a tenda da reunião que está com eles no meio das suas impurezas. Nenhum homem ficará na tenda da reunião, ao vir ele para fazer expiação na santidade. Até a sua saída, expiará por si, por sua casa e por toda a congregação de Israel. E sairá ao altar que está diante do Eterno, e expiará por ele e tomará do sangue do novilho e do sangue do cabrito, e porá sobre os chifres do altar em redor. E do sangue aspergirá sobre ele com seu dedo indicador 7 vezes, e o purificará e o santificará nas impurezas dos filhos de Israel. E acabará de expiar pela santidade, pela tenda da reunião e pelo altar, e fará chegar o cabrito vivo. Colocará Arão suas 2 mãos sobre a cabeça do cabrito vivo, e manifestará sobre ele todas as iniquidades dos filhos de Israel, todos os seus delitos, todos os seus pecados os porá sobre a cabeça do cabrito, e o enviará por mão de um homem designado para isso ao deserto. Levará o cabrito sobre si todas as suas iniquidades, a terra inabitada. Deixará ali o cabrito ir pelo deserto. E virá Arão à tenda da reunião e despirá suas vestes de linho que vestiu para vir à santidade, e as deixará ali. Banhará sua carne nas águas, e em lugar santo vestirá suas vestes, e sairá, e fará sua oferta de elevação, e oferta de elevação do povo, e fará expiação por si e pelo povo. E o sebo da oferta do pecado fará queimar no altar.
aquele que levar o cabrito a Azazel, lavará suas vestes, banhará sua carne na água e depois virá ao acampamento. E ao novilho da oferta de pecado, e ao cabrito de oferta de pecado, cujo sangue foi trazido para expiar pela santidade, levará para fora do acampamento, e queimarão no fogo seus couros, suas carnes, seus excrementos. Aqueles que os queimar lavará suas vestes, banhará sua carne na água, e depois virá ao acampamento. E o será para vós por estatuto perpétuo. No 7º mês, no dia 10 do mês, afligirei as vossas almas. E obra alguma não fareis, nem o natural, nem o peregrino que habitar entre vós. Porque nesse dia se fará expiação por vós, para purificar de todos os vossos pecados, diante do Eterno sereis purificados. Shabat solene é para vós, e afligireis vossas almas, estatuto perpétuo. E fará expiação o sacerdote que foi ungido, que foi sagrado para servir em lugar do seu pai. E vestirá as vestes de linho, vestes de santidade. E fará expiação pelo santuário da santidade, pela tenda da reunião, e pelo altar fará expiação. E pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação fará expiação. Será isso para vós por estatuto perpétuo, para fazer expiação pelos filhos de Israel, por todos os seus pecados uma vez por ano. E fez como ordenou o Eterno a Moisés. Esse é o capítulo 16 da Parashá. A primeira frase, em hebraico, fala-se: Vaidaber Adonai el Moshe Acharei Mot Shenei Bnei Aaron Bekar Vatam Lepnei Adonai Vaya Motu. Lepnei Adonai, ou seja, na face de Deus. Depois nós temos a mesma frase sendo falado depois que o sacerdote faz a expiação de Yom Kippur na face de Deus, e fala que será um Shabat solene. No hebraico fala Shabat Shabbaton, ou seja, o Shabat dos grandes Shabats, ou seja, de uma forma assim, o Shabatão, né, como a gente falaria no mineirês aqui. Você tem 4 níveis de estudar a Torá de uma forma assim mais organizada. O acróstico dessas formas se chama Pardes. Então são os 4 níveis: Perek, Drush, Resh e Sod. A primeira forma seria ler como nós lemos, como acabamos de ler agora. A segunda forma seria ler um versículo comparado com outros versículos da Torá em outras partes, fazendo uma comparação. Aqui se estuda a Gimátria, ou seja, no hebraico nós não temos número. Cada letra tem um valor numérico. Então a palavra que tem a soma dessas letras igual a outra, ou um conjunto de palavras numa frase, elas têm uma inter-relação bastante específica, e que você pode aprofundar nessa comparação e descobrir várias coisas. Por exemplo, você tem a primeira frase da Torá: Bereshit bara Elohim. Assim, Bereshit, Bereshit, ou seja, no começo. Reshit, a palavra começo, tem a mesma raiz da palavra Rosh. Então elas poderiam ser substituídas. Então você pode ler também no cabeça. Criou do nada Deus. Isso é uma das formas que a gente pode trabalhar e interpolar dentro da Torá. Buscar dentro dela aquilo que ela quer nos falar. É conhecido que todas as coisas foram criadas através das letras da Torá. Ou seja, então através dela tudo foi criado. Então quando nós lemos essa frase, Vaidaber Adonai el Moshe Acharei Mot, e falou Deus depois da morte, nós podemos entender que Deus fala com a gente depois que nós morremos. Você pode falar, claro, eu vou morrer
E o julgamento, seja de acordo com a sua fé, seja você judeu, seja cristão, seja o que for. Mas essa morte, nós estamos falando de uma morte terrena. Aqui, os dois jovens, filhos de Arão, temos que entender que Arão tinha na época 85 anos. 85 para 86. Esses moços não tinham menos de 30 anos. Ou seja, não eram crianças. Mas tinham acabado de passar por um ano de saída do Egito. Passado por todas aquelas situações, ou seja, dos milagres, dos sinais, o Mar Vermelho, passagem em Mará, passagem em Elim, passado várias coisas bem delicadas, como a questão do bezerro de ouro, Hazachalo. E ali o tabernáculo, o ponto onde Deus habitaria na terra, porque está escrito: construireis um tabernáculo para mim e habitarei neles. Não é entre eles, é neles. E aqueles moços, os dois filhos mais velhos, tinham em si que eles eram herdeiros de toda essa santidade, de toda essa força de representar Deus na terra e representar os filhos de Israel perante Deus. De forma imatura, entraram dentro do Santo dos Santos. Quiseram fazer uma oferenda, ou seja, um fogo, um incenso, que não foi pedido a eles. Eles haviam ficado 7 dias dentro do tabernáculo, na porta do tabernáculo, em consagração. Aquele era o 8º dia. Eles estavam realmente alcoolizados. Você pode reparar que a pessoa, quando está alcoolizada, ela perde a sua razão, ela perde um domínio sobre sua mente, na verdade, um domínio sobre sua alma, e ela fica exposta a ações espirituais. Você pode reparar onde você vai encontrar mais, não quero usar a palavra shading, ou a tradução dela em português, mas forças negativas, né? Forças muito ruins. Os lugares onde você mais encontra é no lixão, ou seja, onde há muita sujeira, e em mesa de boteco, onde as pessoas vão bebendo, e aquilo parece que fica até uma nuvem escura em volta daquele povo. Pena que quem fica dentro não consegue enxergar. Só quem está fora, quem consegue ver, né, também. Mas de qualquer forma, para entender que quando a pessoa bebe, ela perde uma resistência espiritual que ela tem dentro dela. E eles entraram no lugar mais santo da terra, no lugar onde você tem a maior santidade nesse período, que era o tabernáculo, e dentro do tabernáculo a própria tenda, a moed, ou seja, a tenda do julgamento, e dentro dessa tenda o lugar mais santo, que é o Santo dos Santos. E eles entraram sem proteção, de uma forma arrogante, ainda fazendo algo que não estava prescrito. O que os moveu, para mim, com certeza, foi o amor. Mas o amor, vamos falar mais paixão do que amor. O que os levou foi paixão e irresponsabilidade. E foram consumidos por este fogo. Este fogo é o mesmo fogo que havia saído do tabernáculo e incendiado a oferenda de inauguração, foi o mesmo fogo que os consumiu. Então ali, Deus nos mostra várias coisas, principalmente a estrutura como nós devemos chegar diante de Deus.
há um erro de entendimento muito grande sobre graça. Para nós judeus, a graça nos foi dada através dos mandamentos, através da Torá. Deus nos concedeu a graça de ter nos dado a Torá, porque através dela nós possamos viver. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra, é a tua Torá, ó Eterno, ó Adonai. E essa estrutura que nos mostra como deve ser o nosso caráter, porque Torá quer dizer instrução, não é lei. Então essa instrução que Deus nos dá é para que saibamos caminhar nesse mundo. Por isso que Moisés fala a Josué, na verdade Deus fala a Josué, medita dia e noite nas palavras dessa Torá, para que te vá bem em todos os caminhos que você percorrer. Há um entendimento muito errado sobre lei, sobre mandamentos, que, se Deus permitir, com o tempo a gente vai discutindo muito isso. Mas a forma desorganizada, irresponsável e sem respeito que muitos tentam chegar a Deus, na verdade essas pessoas têm morrido espiritualmente, morrido mais rápido nessa terra do que se pensa. Mas aqui essa frase, Vadaber Adonai El Moshe Acharemot, está falando que ele fala conosco quando nós morremos, ou seja, quando nós matamos essas características de arrogância, de falta de disciplina, falta de coerência, de responsabilidade, de chegarmos diante daquilo que é mais santo de tudo. Para entendermos o que está escrito nisso, a gente tem que ir muito longe. E eu peço sua paciência para isso. Há um texto de 2000 anos atrás, mais ou menos, ou seja, contemporâneo, né, para os cristãos a Jesus, que fala que o Eterno, bendito seja, que é de eternidade a eternidade, como diz o Salmo 90, quis criar um mundo no qual ele fosse convidado para habitar. Aí o cristão entende bem isso, porque a expressão do cristão é convidar Jesus para habitar dentro de si, né, quando a pessoa se converte. Então é exatamente isso. Deus quis criar um mundo em que ele não fosse reconhecido de imediato. E que pelo amor e pelas atitudes, veja, não confunda amor com paixão. O que matou os jovens, a centelha que levou à morte deles foi paixão, não foi amor. Amor é propósito, amor é atitude. Então Deus quis criar um mundo no qual ele fosse convidado para habitar, por amor, por atitudes. Mas como que ele pode fazer isso? Aí são as discussões maravilhosas do Talmud. Se ele preenche tudo. Deus é de eternidade a eternidade, não há existência fora dele, não há espaço, ele não preenche espaço nenhum, porque ele é o próprio espaço. Ele é o tudo. Então diz esse texto que ele se contraiu. A expressão em hebraico, a palavra hebraica é tzimtzum. Ou seja, como se fosse, faz de conta que você vai espremendo sua barriga, vai se contraindo sua barriga, forçando mesmo, até fazer um buraquinho assim. E esse buraquinho é o que nós chamamos de universo. Ou seja, dentro do infinito, que é um dos nomes de Deus, é Ein Sof, sem fim, é o sem fim. Por isso também ele é chamado de Amakom, o lugar.
Dentro do Ein Sof se fez um buraquinho assim. E esse buraquinho é o que você chama de espaço sideral. Esse infinito, que na verdade é finito e que cresce todos os dias. E diz esse texto que isso aconteceu há 2000 anos atrás, nós estamos falando que foi escrito. E diz o texto que isso aconteceu há 13 bilhões 670 milhões de anos, mais ou menos. E dizem que quando se detectou a partícula alfa, ou seja, os estudiosos, né, buscando aí a origem do Big Bang, chegaram à conclusão que isso teria ocorrido atrás há 13 bilhões 670 milhões de anos. Ou seja, um fala que é 13.675, outro 13.670. Um outro. Me perdoe se eu erro nisso. Mas, na verdade, 2 textos, 2 estudos, com 2.000 anos de diferença, em um universo de 13 bilhões de anos, tem uma diferença de só de 5 milhões. Levando em consideração as tecnologias conhecidas. Ou seja, esse texto santo fala que Deus se ocultou, né? Então, o que nós chamamos de natureza, não entenda a natureza só as árvores ou o seu meio ambiente. Nós falamos de tudo, de todo o espaço sideral, de tudo. Deus se oculta para que nós o encontremos. E de acordo com as nossas atitudes, de acordo com a nossa santidade, ele se deixa encontrar. Santidade tem a ver com estilo de vida, tem a ver com caráter, tem a ver com valores. Quando nós chegarmos a Parashá de Kedoshim, nós vamos poder entender bem isso. Mas todo o livro de Levíticos, Deus vai nos dando uma estrutura de como nós devemos nos chegar a Ele. E um dos pontos principais é a disciplina. Você vê que os moços morreram e depois ele dá toda uma sequência de estrutura, de vestimentas para Arão. E essas vestimentas têm a ver com as atitudes. É conhecido que a representatividade dos objetos do tabernáculo são ligados com as nossas ações, as nossas atitudes. Ou seja, os tecidos são conhecidos como as nossas orações. E os materiais que estruturavam, ou seja, as madeiras, como as nossas atitudes corretas. Ou seja, as suas atitudes corretas têm que estar encobertas com as suas ações, com as suas orações. E as suas orações são sustentadas pelas suas atitudes corretas. É tudo um poema, é tudo uma coisa maravilhosa que a Torá nos traz. E Arão, ele é revestido todo de santidade, de tecidos de linho. E o que é interessante, que ele é o único momento em toda a vestimenta de Israel, porque um dos mandamentos é você não pode misturar linho com lã. Mas a roupa do sacerdote tinha linho e tinha lã junto. Porque essa união ela é tão santa que só o sacerdote podia utilizá-la. Era uma das características e um dos mistérios que estão envolvidos nas coisas materiais. Eu peço que você tenha um pouco mais de paciência e nós vamos dar sequência depois em outros vídeos. Mas a mensagem que a Parashá nos dá no início, né, o início dessa Parashá é que Deus estabeleceu Yom Kippur. Ou seja, o dia das expiações, Yom Kippurim. Estabeleceu esse dia para que todos nós chegássemos diante dele.
O sacerdote carregava, como está escrito, ele leva sobre si, através da tiara que colocava na testa, Kadosh le Adonai, está escrito, desculpa, Kadosh le Hashem, toda a iniquidade do povo de Israel. Então, esse sumo sacerdote chegava no Santo dos Santos carregando todo mundo, tanto que tinha as pedras nos ombros, com o nome de 6 tribos de um lado e de 6 tribos no outro. O peitoral, rocha mitzpat, com 12 pedras com o nome de cada tribo, gravado dentro dessa pedra. Então, ele trazia nos ombros e no peito todo Israel. E junto com todo Israel, todos aqueles que queriam ser chamados de guer ou de prosélitos, traziam diante de Deus, ou seja, trazia toda a humanidade. Então, essa representatividade fazia que não é obrigação simples do sumo sacerdote, do Kohen Gadol, mas de todas as pessoas, de todo mundo. Se você pega o livro de rezas de Yom Kippur, o Mazor, é descrito com detalhe toda essa cerimônia que a gente lê na parte da tarde do Yom Kippur. Que todo mundo tem que vir diante de Deus, mas para você chegar diante dele, você tem que matar essas más inclinações que há dentro de você. E quando é especificado no sacerdote toda a sua vestimenta, quer falar assim, suas orações. Suas orações são extremamente importantes para poder chegar diante dele. A palavra tefilá seria reza, oração. Vem da palavra leitapel, que é você se julgar, você se examinar. Então a reza é para isso. Muitas vezes você lê os salmos, você lê orações feitas há 2, 3 mil anos atrás, porque aquilo vai te ajudar a se examinar para estar diante de Deus. Então, se matar, ou seja, matar o seu ego, matar o seu eu, para que a sua alma, a sua Neshama, possa ascender e chegar diante de Deus, aí sim escutar o que Ele tem para falar com você. É algo que nós temos que ter dentro de nós todos os dias. E saber que nós chegamos diante daquele e convidamos a Ele para habitar em nós. Seja da sua forma cristã, seja da sua forma judaica, porque Deus é um só. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ele é único. A sua unicidade é indivisível. E Ele está em todo ponto. O nome Elohim, que é o primeiro nome de Deus citado na Torá, Bereshit, Barach, Elohim, tem a mesma gemátria, né, como eu expliquei, a soma das letras dá o mesmo número que a palavra natureza, Hateva. E Hateva, ou Ateva, também é a arca, relativa a Noé. E também é palavra no hebraico antigo. Então, por inferência, nós podemos falar que Deus se esconde na natureza. Deus se esconde na arca em que você habita. Deus se esconde dentro da sua palavra. Aí nós chegamos à instrução, à Torá, que é a vida. Etz Haim, árvore da vida. Que a gente possa se encontrar em breve no próximo vídeo. Shalom Braha.